E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com a orientação e o trabalho dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa e vamos começar hoje a estudar o capítulo 45, cujo título é No Campo da Música. Mas no último programa nós conversamos sobre os esclarecimentos que Lísias deu a André Luiz sobre as trevas. E nesse esclarecimento, Lísias coloca que cada um, dependendo do que deseje, né, dos passos que percorra na vida, vai encontrar, não é, um local para depois da desencarnação. Então, Ulisses explicou que as trevas e o céu são locais, né, conscienciais, do estado íntimo de cada criatura, das escolhas que a criatura faz durante a encarnação. Aquelas que optaram por seguir os passos de Jesus, após a desencarnação, se encontram de alguma maneira mais equilibrados, se encontram em regiões melhores do mundo espiritual. Aqueles que, ao contrário, fizeram a opção de caminhar no lado oposto dos ensinamentos de Jesus, vamos dizer assim, vai acabar encontrando as trevas, o umbral, locais realmente em que se reúnem aquelas almas que também se comportaram da mesma maneira. Lembrando sempre que nem o inferno nem as trevas são criações de Deus. As trevas, o umbral, elas são locais onde se reúnem as almas que se equivocaram durante a encarnação, durante a reencarnação, fazendo opção infelizes de escolhas. E essa reunião, realmente, ela acontece no mundo espiritual e, conforme a vibração de cada criatura, esse local vai ficando um local cada vez mais pesado. Nesse último capítulo sobre as trevas, a gente comentou de uma situação no livro Obreiros da Vida Eterna em que o André Luiz toma conhecimento das trevas subcrostais, que são regiões ainda que se adensam para dentro da psicosfera da Terra, ambientes realmente muito difíceis, que o André Luiz, ao que parece, não tinha condições de visitar. Mesmo posteriormente, no livro No Mundo Maior, ele é impedido pela irmã Cipriana de descer a esses lugares para ajudar. Mas uma coisa muito importante que deve ficar para todos nós, né, sobre esse capítulo, é que nem nas trevas mais densas existe o abandono divino. Em todos esses lugares existem espíritos que comparecem, que estão lá, muitos disfarçados, adensados, né, no perispírito, para ajudar. Então não existe o desamparo. A solidariedade é lei de Deus. E principalmente esse sentimento reina no coração
dos espíritos superiores, que jamais abandonam aqueles que caminham nas trevas. Quem que tiver interesse, eu estava tentando ler ontem sobre isso, no capítulo número 1 do livro Obreiros da Vida Eterna, há um instrutor, o segundo nome dele é Metelo, eu não lembro o primeiro, e ele conta a história dele, que ele quis ascender aos planos superiores e estava todo contente, mas algo começou a incomodá-lo quando ele soube que o próprio Jesus visitava as trevas, lógico, em espírito, não é? Visitava as trevas. Então, isso também ficou muito claro para a gente nesse estudo. Ninguém é o abandono. É porque cada um tem que fazer o próprio caminho de volta. Não é voltar para Deus. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje no campo da música. Das trevas, vamos passar para a música. Tá bom. Vamos das trevas para a luz. Para a música, né? Para a luz. Porque essa é a fatalidade da vida, né? A fatalidade é que a gente caminhe para o bem, caminhe para a luz. Então, uns demoram mais, uns vão mais rápido. Mas isso é fatal para todos. No campo da música, capítulo 45. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. E aí a gente já vê a necessidade do espírito na qualidade do André Luiz, é um espírito inferior, da necessidade dele se distrair, não é? Porque Jesus fala que o Pai trabalha todo dia e ele também. Então, essa distração aqui é uma necessidade nossa, a necessidade do repouso, né? E na questão da música, é uma sensibilidade, porque a gente viu já em programas passados, citamos, a gente pode citar de novo, na questão 251 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis à música. É o capítulo da vida espírita, né? E na resposta, os espíritos informam a Kardec que a música possui encantos infinitos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Então, o André Luiz é um espírito, como a gente está vendo, trabalhador, procurando se melhorar, de uma disciplina muito grande, porque a gente tem que observar isso, né? Então, está procurando, porque ele está com saudade da esposa e dos filhos, mas ele não fica perguntando, ele não fica pedindo, questionando. Ele está obedecendo e sabe que vai chegar a hora que ele vai poder ver a esposa novamente. Não é a sua família novamente. Então isso engrandece o espírito e torna ele mais desenvolvido as suas qualidades sensitivas, naturalmente, para o belo e para o bom. E a música aí é o aproveitamento aí desse setor da colônia, do campo da música, né? Porque o que adianta um espírito atribulado, atormentado, assim, se sentindo contrariado, vai fazer o que nesse campo da música? Não vai aproveitar. É como nós aqui, é a mesma coisa, né? A gente vai para um ambiente calmo, tranquilo, numa reunião. Se a gente não procurar se acalmar, a gente não vai tirar proveito da reunião, não é? É o caso aqui, né? Então, a distração aqui no sentido de aproveitar o momento, né? E do proveito da qualidade sensitiva que ele está desenvolvendo para o bom e para o belo. A gente pode lembrar aqui também, nessa fala, desse convite que o Lísias fez para o André Luiz, podemos nos lembrar do Livro dos Espíritos, quando no capítulo 3 da segunda parte, os espíritos falam que o trabalho é uma lei. Na pergunta 674, e os espíritos dizem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. Eles falam também, na 675, que o trabalho não é só a ocupação material. Eles dizem que o espírito trabalha e toda ocupação útil é trabalho. E na pergunta 682, ele vai falar de uma outra lei ao nosso nível evolutivo, que é o repouso.
Na 682 ele diz: o repouso sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Aí os espíritos dizem, sem dúvida. Então, ao nosso nível evolutivo, o repouso é uma necessidade. A gente ainda não tem essa evolução toda para agir como Jesus age, né? Trabalha o tempo todo. E aí na pergunta, na sequência da resposta, eles dizem: o repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Mas repouso, ao contrário do que a gente entende, não é inércia, não é? O repouso para os espíritos, né, que tentam nos ajudar, os espíritos mais evoluídos, o repouso muitas das vezes é você trocar de atividade, mas não é você, porque a gente entende repouso é dormir, ou é ficar sem fazer nada. Os espíritos superiores não entendem o repouso dessa maneira. O repouso também pode ser entendido aqui, como a gente está dando começando a ler nesse capítulo, é você se distrair um pouco, mas nessa distração você está aprendendo alguma coisa. A gente vai ver aqui o quanto o André Luiz vai conseguir ter informações novas num simples passeio, não é? Uma simples observação do que está acontecendo num parque. Então, o repouso, né, voltando para nós, o repouso a gente entende de um jeito, né? Mas os espíritos já entendem de outro. Como, graças a Deus, a gente tem as explicações dos espíritos superiores, né? Porque eles, por serem superiores, eles conseguem sintetizar o raciocínio, né? Poder de síntese muito grande. E no livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 152, Descansar. E ele vai comentar um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 6, que é a parte que vai citar a multiplicação dos pães. E aí lá, o dizer de Jesus está escrito assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E depois os discípulos vão informar Jesus que o pessoal estava com fome, tinha pouco pão e peixe, e ele faz a multiplicação. Mas aí o Emmanuel, ele aproveita esse trecho que Jesus fala para retirar um lugar deserto e repousar um pouco. O Emmanuel vai comentar, a página não é grande, mas a gente vai ler um trechinho, alguns trechinhos, só para a gente entender. Ele diz assim: na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Então ele está colocando isso. Aí no final da página ele fala assim: para isso muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Aí que está a diferença, não é? Não é que não é para a gente repousar, é sim, mas é para conseguir mais forças nesse retiro e continuar trabalhando. Sim. E ele finaliza dizendo assim: nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou repousai quando quiserdes, mas sim repousai um pouco. O Emmanuel é bem direto, então é essa a diferença de raciocínio, não é? Sim, não então por isso que o Lísia está insistindo com ele para que ele possa fazer esse passeio ao campo da música para ele descansar um pouco, não é? Então, continuando. Vendo-me relutante, acentuou: falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso, vamos.
Então, Tereza, é só um detalhe. Vendo-me relutante. O André Luiz está relutante em repousar, porque é a vontade dele de trabalhar. Não é? É o espírito realmente. Sim. É o que a gente. É assim, é ensinamento para nós o tempo todo. É a prova que a morte não muda ninguém. Não muda ninguém. Então a vontade de trabalhar, essa vontade que a gente vai ele ter trouxe, que ter, ele trouxe da terra, né? Essa vontade de trabalhar, como Carlos Chagas, ele era um trabalhador, um estudioso, porque a gente viu que trabalho é toda ocupação útil. E ele foi, o estudo dele foi de uma utilidade, foi a descoberta do ciclo da doença de Chagas, né? Então, até hoje eu estava lendo que é um protocolo que ninguém mudou. O que ele estabeleceu ficou. Até hoje. E o microscópio da época, gente, é o que usa na escola hoje. Né? Tudo direitinho. O diagnóstico, a identificação, o tratamento, tudo continua como ele fez, né? Como ele organizou. Então ele levou. Então ele está relutante para ir lá para. Agora que ele está trabalhando, que ele está se engajando lá novamente no serviço. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Então, olha só, ele está identificando, apesar do trabalho, ele está identificando uma coisa nova, né, nas tarefas do mundo espiritual. Ele está valorizando a companhia, a ajuda, as pessoas, não é? Porque, segundo o relato dele mesmo, ele atendia as pessoas muitas das vezes para se ver livre delas. E agora ele está sentindo um prazer em trabalhar, né, ser útil, e também na companhia das pessoas, né, que ele fala da Narcisa, do Tobias, ele fala da camaradagem de todos os companheiros. E outra coisa interessante, não é? A gente tem que analisar que o nosso lar, ele já vive a regeneração que nós, os espíritas, né, estamos esperando, vamos dizer assim, né, que aconteça aqui na Terra, esse comportamento regenerado. Nosso lar, ele vai nos mostrando que lá já existe a regeneração. Os espíritos não dizem que tudo aqui na Terra é cópia do mundo espiritual, que é um mundo primitivo, original? Então, cada vez mais, né, muitos de nós, aqueles interessados em permanecer no planeta, no futuro da nossa evolução, a gente começa a ver que lá já é assim. Por quê? Olha só, o ministro, que é um superior hierárquico, ele vai todo dia aqui. As visitas diárias, o ministro, porque é muito ao contrário do que infelizmente ainda acontece por aqui. Os superiores, muitas das vezes, dependendo do local que trabalha, são os que menos vão no trabalho, muitas das vezes, né? Começam a trocar o trabalho pelo repouso. O repouso fica maior do que o trabalho. Lá não, o ministro vai todo dia lá nas câmaras, ver como é que está o trabalho dos, vamos dizer assim, entre aspas, dos inferiores ali naquele serviço. Porque a gente já reparou que são os próprios abrigados em nosso lar que trabalham por aqueles que estão chegando, né? O André Luiz não foi um recolhido, como ele e outros, que são recolhidos do umbral, e assim que melhoram, aqueles que têm vontade de progredir começam a trabalhar, mas tem o apoio direto do ministro, que não é? A gente já viu que são 12 ministros para cada ministério, o Genésio é um deles, e ele está todo dia batendo ponto como se fosse um auxiliar de enfermagem. A Tereza está falando, e realmente é um raciocínio que bem interessante a gente fazer, porque a colônia, nosso lar,
a gente tem que raciocinar, como Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nosso lar é morada da casa do Pai. O planeta Terra é morada da casa do Pai. O Vale dos Suicidas é morada da casa do Pai. Porque tudo é morada da casa do Pai. E isso que a Teresa está falando, lá no capítulo 11 do livro Nosso Lar, lá no início, tem um trecho em que o André Luiz ele recebe a seguinte informação. Ele fala assim, do Lísias. Aí o Lísias fala com ele, a instituição, Nosso Lar, é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Não? Em geral, todos nós, decorrido longo estágio e aprendizado, voltamos a reencarnar para a atividade de aperfeiçoamento. Então, é uma colônia de transição em que há preparo para os espíritos reencarnarem, que é o que vai acontecer com o André Luiz, para se aperfeiçoar, porque a gente só evolui no corpo. Mas é fundamental lá, para poder existir essa harmonia, a questão da ordem e da hierarquia. E a hierarquia moral, naturalmente concedida. Então, o nosso lar, é isso que a Teresa está falando, é o futuro do planeta. Agora, é aquilo, o que a gente deve raciocinar, é a opinião minha aí, né, em que a gente é preocupado se eu vou ficar na Terra, eu tenho que ficar numa sociedade em que vai reinar os mansos, como diz a bem-aventurança, os mansos herdarão a Terra, Jesus fala. Mas a gente tem que entender o planeta Terra como morada da casa do Pai, assim como qualquer colônia espiritual o é. A diferença é de matéria condensada. A matéria do nosso lar é de um tipo, é mais rarefeita, aqui na Terra é menos, em outros planetas é mais sutil e menos, e assim vai. Tudo é morada da casa do Pai. O importante é a gente estar bem interiormente, em qualquer lugar que a gente esteja, não é? Sim. Até porque o Dr. Bezerra podia ter ascendido a planetas, mundos superiores, e ele pediu para ficar aqui para nos ajudar. Então a gente vê uma outra coisa interessante também, é que o que os espíritos nos ensinam, que Deus ajuda a criatura pela outra criatura, a gente vê como é o comportamento de todos em nosso lar. Todos se ajudando, todos tentando fazer o seu melhor. Ontem eu me lembrei muito da oração de São Francisco, não é? Porque essa oração também fala dessa cooperação, né? Que a gente deve ser aquele que onde houver ódio a gente leve o perdão, onde houver a tristeza que a gente leve a alegria, não é? Então a oração toda de Francisco, ela fala que nós devemos colaborar na obra de Deus, né? Na criação divina. Nós somos co-criadores, os espíritos nos dizem isso. Então o André Luiz está sentindo, quando ele diz aqui que ele já tá dedicando grande amor às câmaras por conta dos trabalhadores que com ele ali fazem essa ajuda às criaturas mais necessitadas. Eles estão trabalhando em nome de Deus. E quando quando as pessoas conseguem se lembrar que são os braços de Jesus na Terra, a gente começa a sentir um pouco mais de tranquilidade, de consciência tranquila, de um pouquinho de alegria, por poder ajudar de alguma maneira a nós mesmos, em primeiro lugar, e aquele que está em sofrimento. Então eu lembrei muito ontem preparando o estudo, eu lembrei da música, né, da oração de São Francisco, que nos ensina que todos nós devemos ajudarmos uns aos outros e tendo cuidado sempre de ser alguém que vai acrescentar, não que vai derrotar. Mas estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de podermos estudar juntos a mensagem que vem das esferas superiores para nos ajudar a melhorar o próprio comportamento. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.